Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19, eleições municipais 2020. A corrida pela Prefeitura de Fortaleza. A semana é aberta com a candidatura oficializada do Capitão Wagner. O jornalista Paulo Edson acompanhou os bastidores da convenção do PROS. Por cerca de 18 minutos, em um palanque montado na quadra de um colégio particular no centro de Fortaleza, Capitão Wagner falou sobre suas propostas e também aproveitou para apresentar a sua vice-candidata, a advogada Camila Cardoso, do Podemos, que a priori lançaria candidatura ao cargo de vereadora, mas acabou sendo alçada a vice, pois, segundo o próprio Capitão Wagner, ele precisaria de alguém comprometido com o trabalho social, como ressalta a advogada. Ele conheceu o meu trabalho, então o que eu espero contribuir para o capitão e para a nossa sociedade é o social. É um olhar mais inclusivo, é um olhar mais voltado para todas as pessoas que não têm algum tipo de olhar, algum tipo de política pública e tentar ser ator de uma população que está aí silenciosa. Sobre o projeto de governo, o candidato pelo PROS prometeu uma gestão de diálogo com as comunidades, inclusive com atenção especial às obras que ainda não foram entregues e que beneficiariam os bairros mais carentes. Na nossa campanha vai ser o empreendedorismo, a saúde, o social. Logicamente que a Prefeitura tem um papel muito importante na segurança pública, eu já falei muito a respeito disso e as pessoas já conhecem o nosso projeto nessa área. Eu quero mostrar para as pessoas que a nossa chapa não é a chapa monotemática, não é a chapa que vai discutir apenas os problemas de segurança. Porque quando a gente fala de segurança, o social tem tudo a ver com segurança, a falta de saneamento básico, a falta de um olhar diferenciado, a falta da presença do Estado nessas comunidades afeta muito a questão da violência e é tratando de segurança de forma ampla que a gente vai discutir o tema. Outra preocupação levantada foi em relação aos gastos da máquina pública. Nossa ideia é auditar todas as contas do município, na saúde, na infraestrutura, na educação. Tem muitos gastos que colocam em dúvida a efetiva alocação desses recursos, tem muita coisa que é utilizada de forma equivocada. A gente viu o caso dos respiradores aqui na pandemia. A falta de infraestrutura da saúde só potencializou a quantidade de pessoas infectadas e mortas. Então é com o objetivo de utilizar melhor os recursos públicos. Após o discurso, durante coletiva, o candidato falou sobre sua relação com o presidente Bolsonaro e sobre um possível apoio durante a campanha. Em 2018 e durante os 2 anos de mandato, a gente mostrou que não necessariamente a gente precisava dizer amém para tudo que o presidente fez. Quem acompanha minhas votações no Congresso, quem acompanha meus posicionamentos, viu uma independência muito grande do nosso mandato. E logicamente que todo apoio que vem é muito bem recebido. Nós temos aqui deputados com potencial de votos gigantes, como o André Fernandes, o delegado Cavalcante tem um nicho muito grande também na cidade de Fortaleza e todo apoio é bem-vindo. Eu jamais vou falar pelo Bolsonaro. O Bolsonaro já disse muito claramente, não vou participar da eleição no primeiro turno. Se ele vier no segundo, vai ser muito bem recebido, a gente respeita o posicionamento dele. Com informações direto da redação, Paulo Edson para o Alerta Geral. É a primeira convenção entre os partidos ou as coligações mais estruturadas na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. O Capitão Wagner, jornalista Beto Almeida, recorreu ao Podemos para ter a advogada Camila Cardoso como companheira de chapa, após esperar até os últimos instantes por uma resposta do MDB ou do PSDB. Nem MDB, nem PSDB integraram a coligação ou passam a integrar a coligação que dá sustentação à candidatura do Capitão Wagner. Agora o Capitão Wagner espera o registro da candidatura na Justiça Eleitoral, junto ao Tribunal Regional Eleitoral, para começar para valer a briga, a corrida pelos votos na luta para chegar ao segundo turno. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Exatamente, Luciano, isso. O Capitão Wagner, inclusive, foi indagado ontem por jornalistas sobre a avaliação que ele fazia de não poder contar durante o lançamento da sua candidatura aí na sua convenção, na homologação, de nomes, né, de partidos como o PSDB, como o DEM, como o próprio MDB. E ele disse que entendia o momento de cada sigla, o momento de cada partido, mas que ele já havia marcado a convenção e que ainda assim continuava otimista, palavra utilizada por ele, de que ainda poderia sim contar
com esses partidos ainda antes, por exemplo, do registro dessa chapa, que pode ser aí até o dia 26, aliás, né? 26 de setembro. 16 termina as convenções, tem mais 10 dias. A grande questão, Luciano, é o seguinte, que gerou essa grande expectativa por que o capitão Wagner trabalhou e não conseguiu indicar esses nomes, aliás, esses partidos para agregar à sua campanha? Partidos que trouxessem para ele um arcabouço político de respaldo muito maior, fato que ele teve, por exemplo, na campanha passada. E o segundo aspecto, Luciano, é o fato dele ter feito a escolha da advogada Camila Cardoso. Não pela escolha em si, mas porque pareceu, assim, como ele tomou essa decisão, ele tomou na noite anterior, Luciano, já bem tarde da noite, e chegou à convenção com o nome da advogada. Ele até destacou que, na realidade, estava trabalhando aí não apenas pelo fato dela ser mulher, que era muito mais além da questão do gênero, de ele ter uma mulher ali como vice, mas pelo trabalho social. O que o capitão quis dizer, na realidade, ali é o seguinte: ele é um candidato que não é apenas monotemático, ele não é o cara apenas que cuida da segurança, ele é simplesmente um candidato que tem propostas que vão além da segurança, como ele citou a questão de emprego, da questão da saúde, da educação. Resta saber o seguinte: como vai, de fato, ser o efeito desse discurso do capitão na campanha e o impacto da sua vice nesta campanha também. O capitão Wagner não conseguiu a adesão do PSDB, mas levou para o palanque, ou leva para o palanque, os parlamentares que representam a sigla na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa. Mais informações com Sátrio Salles. O deputado federal capitão Wagner não conseguiu atrair o apoio do PSDB, mas deixa um grande estrago político e eleitoral no ninho tucano, ao garantir a adesão do grupo do deputado federal Roberto Pessoa à sua candidatura na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Presente à convenção do PROS, Roberto estava acompanhado dos deputados estaduais tucanos Nelinho Freitas e Fernanda Pessoa, do suplente à Câmara Federal Danilo Fortaleza e do prefeito de Maracanaú, Firmo Camurça, além do ex-governador Lúcio Alcântara. O PSDB rejeitou o convite para indicar o nome do candidato a vice na chapa de Wagner e a tendência é se coligar com o PDT. O DEM, sobre o comando do empresário Chiquinho Feitosa, caminhará na mesma direção. O apoio do grupo de Roberto Pessoa foi construído no ano passado e, na largada, esvaziou a pré-candidatura do tucano Carlos Matos à Prefeitura de Fortaleza. Matos se esforçou, mas patina em 1% das pesquisas e se torna um candidato inviável eleitoralmente. Daí a forte tendência do PSDB para desembarcar no palanque do PDT. O deputado federal Roberto Pessoa recorreu à matemática para se opor ao lançamento de um nome do PSDB à sucessão de Fortaleza e sempre foi bem incisivo na defesa do apoio ao capitão Wagner. Com informações dos bastidores políticos na capital cearense, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. São 7h27. A gente continua falando sobre as eleições na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Os bastidores, Beto Almeida, que estão movimentados nessa fase. Nós falamos aí, o Sátrio trouxe essa informação sobre o PSDB. O presidente da Executiva Regional do MDB, ex-senador Eunício Oliveira, decide até o final desta semana o partido para onde irá o MDB e a expectativa também sobre os rumos do PSDB, que nessa quarta-feira tem mais uma rodada de negociação ou de conversa entre as lideranças tucanas e do DEM, comandado pelo empresário Chiquinho Feitosa. A tendência é mesmo do DEM e PSDB se coligarem ao PDT na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. E tem ainda, Beto Almeida, a movimentação da pré-candidata do PT, Luiziane Lins, que também vai voltar a conversar com o governador Camilo Santana sobre a aliança, ou sobre uma possível aliança, como fica o PT nessa disputa, Beto Almeida. Ou seja, Luciano, será uma semana de muita reunião, de muita articulação e ainda de muita indefinição entre as principais siglas, entre os principais partidos que estão nessa disputa pela Prefeitura de Fortaleza. E olha que você nem citou aí o PDT, que não tem ainda, né? Deixei para você citar, Beto Almeida. Que ainda não tem um nome oficial. Então essa também é a grande expectativa. Quem é o nome
da base governista que vai, de fato, para essa disputa, para a sucessão do prefeito Roberto Cláudio. Que nomes hoje estão sendo colocados nos bastidores, nas conversas de bastidores, para afunilar, para chegar a esse ponto de reunir, de trazer o consenso, vamos dizer assim, nessa disputa. E aí você citou todos os partidos, até agora, que estão indefinidos e que passam necessariamente por essa definição também do nome que será lançado pela base governista, ou seja, pelo prefeito Roberto Cláudio, pelos irmãos Ferreira Gomes, senador Eunício Oliveira. É o único que eu posso dizer aí que o MDB não aguarda necessariamente a indicação de um nome da base governista. Na realidade, o senador, ele está indefinido, mas por outra forma. Ele está com o olho principalmente voltado para 2022 e sabe que precisa plantar uma semente muito boa agora. E você esqueceu do deputado estadual Heitor Ferrer, do Solidariedade, que é pré-candidato e também está esperando, segundo ele, na noite dessa segunda-feira, o Heitor me passou uma mensagem dizendo que está aguardando a articulação política, o resultado. E eu perguntei, inclusive, qual é o caminho, o MDB? Aí o Heitor continuou no silêncio. E tem outro Heitor também na disputa, que é o Heitor Freire, que é deputado federal e pré-candidato do PSL. E surge exatamente com a perspectiva de trazer não o apoio oficial, vamos dizer assim, declarado, mas trazer a base bolsonarista, embora de associar a imagem do governo Bolsonaro à pré-candidatura ou à candidatura. E daqui a pouco vamos falar sobre eleições no interior do Ceará, Beto Almeida. O PTB Nacional dá um recado aos PTBistas do Ceará e ainda tem mudança no palanque da disputa eleitoral ou da corrida pela prefeitura do maior município da região dos Inhamuns. Daqui a pouco. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7h32. O Comando Nacional do PTB se opõe à aliança com partidos de esquerda e anuncia que poderá intervir ou suspender, anular convenções que venham a homologar no Ceará a aliança entre PTB e partidos de esquerda. O Carlos Alberto chega agora com essas informações que surgem a partir da corrida pela prefeitura de Viçosa e tem reflexo em outras cidades do Ceará. O presidente da Executiva Nacional do PTB, Roberto Jefferson, deu um duro recado aos dirigentes da sigla no estado e nos municípios do Ceará, ao anunciar, por meio de uma publicação nas redes sociais, que vai requisitar a anulação da convenção municipal que oficializou uma aliança com o PT, PCdoB, PSOL, PSB e PDT em apoio à candidatura do ex-prefeito Divaldo Soares à Prefeitura de Viçosa do Ceará. Divaldo, filho do ex-prefeito Evaldo Soares, tenta voltar ao comando político e administrativo do município. Jefferson é taxativo ao dizer que os partidos de esquerda não fazem parte da turma do PTB. Abre aspas, parece que os companheiros não querem entender a nossa diretriz partidária. Nós não vamos nos coligar com os partidos de esquerda. Fecha aspas, afirmou o ex-deputado que em sua publicação deixa escrito, abre aspas, nós vamos requisitar para a Comissão Provisória Nacional anular essa convenção de Viçosa, fecha aspas, pontuou Jefferson, sendo ainda mais direto. PT, PCdoB, PDT, PSOL, PSB não fazem parte da nossa turma. O recado sobre Viçosa do Ceará gera apreensão em outras cidades cearenses, onde o PTB é aliado ou constrói coligações com as mesmas siglas, especialmente PDT, PCdoB, PT e PSB. Da redação do Ceará Agora, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. São 7h34 da região da Ibiapaba, Beto Almeida. Vamos à região dos Inhamuns, onde na corrida pela prefeitura do município de Itauá, o PT, que era aliado histórico do grupo liderado pelo ex-vice-governador Domingos Filho, muda de palanque. As informações com Carlos Silva. O grupo do presidente da executiva estadual do PSD, Domingos Filho, que tem a deputada estadual Patrícia Aguiar como pré-candidata à prefeitura de Itauá, perdeu nesta segunda-feira o apoio do PT, um aliado histórico que o acompanha há 20 anos. O PT realiza nesta quarta-feira a convenção municipal para oficializar a coligação com o DEM, que lançará o prefeito
Fred Rego à reeleição. Fred é sobrinho do ex-deputado estadual Idemar Citó e assumiu a prefeitura em 2018, após o então prefeito Carlos Windson ser cassado por má utilização de recursos da educação. O deputado federal José Nobre Guimarães e o presidente da executiva estadual do DEM, Chiquinho Feitosa, fizeram uma costura nos últimos 20 dias, que passou também por outros municípios e pelo Palácio da Abolição. Com um acordo, a vaga de vice na chapa de Fred Rego será ocupada pela ex-secretária municipal de Planejamento e presidente do diretório do PT em Tauá, Socorro Almeida. Os primeiros movimentos deflagrados ao final do mês de agosto entre lideranças estaduais do PT e do DEM geraram preocupação ao ex-vice-governador Domingos Filho, que contava como certa a permanência do histórico aliado no grupo de partidos que dá sustentação à pré-candidatura de Patrícia Aguiar. Com a mudança do cenário político na principal cidade da região dos Inhamuns, o prefeito Fred Rego terá a campanha associada ao governador Camilo Santana. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. É uma mudança, Beto Almeida, em Tauá que chama a atenção dos bastidores políticos. Afinal, o PT, como disse o Carlos Silva, é um aliado histórico do grupo do ex-vice-governador Domingos Filho. É isso, não tenha dúvida. Olhando para o impacto que isso tem localmente, ou seja, dentro do município de Tauá, onde já tem tinha esse aliado histórico, Domingos Filho, o grupo dele tinha um aliado, o PT como um aliado histórico, isso sim, traz um impacto para uma campanha que se realiza com um debate que tradicionalmente já é acirrado, com uma campanha que é muito disputada lá dentro, isso implica sim numa perda. E olha, essa questão, Zeno, que a gente vai ver localmente cada partido disputando, por exemplo, aqui na capital às vezes estão totalmente em campos opostos, mas no interior estão juntos, isso vai ocorrer com muita frequência. No entanto, no caso aí específico de Tauá, o impacto, como eu disse, é muito local. É do apoio que já é histórico do PT à Patrícia Aguiar. E isso sim passa para o eleitor que algo mudou, que houve uma perda. E como que vai recompor essa perda? Mesmo caso, por exemplo, de uma declaração dada como essa agora, do Roberto Jefferson, que é o presidente nacional do PTB, ex-deputado federal. Inclusive, foi aliado não, como é companheiro de Arnon Bezerra, do prefeito de Juazeiro do Norte, lá na Câmara Federal. Olha só, o Roberto Jefferson disse o seguinte: ele veta qualquer aliança com os partidos que fazem parte do chamado Foro de São Paulo. Que o que é o Foro de São Paulo? É aquela reunião de partidos de esquerda, tá? Que trabalham por um ideal de uma América Latina socialista, ou então com ideias mais socialistas. Então, esses partidos, segundo Roberto Jefferson, não terão o apoio do PTB para a aliança. Isso bate de frente aqui, por exemplo, com o caso de Juazeiro do Norte. O Arnon Bezerra é do PTB, é candidato à reeleição, mas está em busca, por exemplo, do apoio do PT. E o PT pretende ou quer indicar, né, o filho do ex-prefeito, Luciano, Manuel Santana, que é o Gabriel Santana. E então, em Aracati, Beto Almeida, o PTB tem como vice uma militante do PT, né? Então, que é a Denise Menezes. Perfeito, são casos aí que, levando ao pé da letra, criará dificuldades para confirmar estas alianças. Lembre-se que o Roberto Jefferson disse, inclusive, o seguinte, que poderá até pedir intervenção nestas decisões. Então, é um problema a se resolver até lá. São 7h39. Eu vou mudar a agenda aqui, Beto, que a gente estava falando. Eu queria só citar, só para a gente encerrar essa fase, dizer o seguinte, que eu falei ontem, você chamou a atenção aqui de Roberto Pessoa e aí praticamente a bancada eleita do PSDB, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal, presente na convenção, do capitão Wagner, do PROS, hoje vai ser exatamente o oposto. Lideranças do PROS e outros aliados que vão estar presentes a partir das 5 da tarde lá em Maracanaú para exatamente homologar essa candidatura de Roberto Pessoa pelo PSDB.
e ele disse que espera contar, lógico, com todos esses aliados, com o PROS, com o Capitão Wagner, todos que fizeram presente neste ato, que vai ser presencial, viu, Luzenor? Lá em Maracanã, hoje, a partir das 5 da tarde. São 7 horas e 40 minutos, um assunto que gera expectativa entre servidores públicos federais e principalmente quem está sonhando em ingressar no serviço público. A reforma administrativa pode ganhar prioridade e o governo olha o horizonte para correr contra o tempo. Pelo menos 177 mil servidores federais poderão pedir aposentadoria nos próximos 10 dias, exigindo do governo a realização de concurso público. Carlos Alberto. A proposta de reforma administrativa apresentada pelo governo federal, com reflexo nos estados e nos municípios, pode ganhar prioridade na agenda do Congresso Nacional, diante do número elevado de servidores em condições de se aposentar nos próximos 10 anos. A máquina administrativa federal, pelos levantamentos realizados pelo próprio governo, tem pelo menos até 2030 177 mil servidores em condições de pedir a aposentadoria. O governo tem pressa na reforma para enquadrar os novos servidores nas regras que começam a ser discutidas e que irão estabelecer, entre muitas mudanças, salários menores, menos privilégios em ascensão funcional e, por exemplo, na estabilidade. O desafio do governo federal, assim como dos governos municipais e estaduais, é que a reforma administrativa seja aprovada para a garantia do equilíbrio nas contas públicas, uma vez que, com as normas atuais, o peso salarial inibe cada vez mais investimentos em benefícios para a população. Os cálculos apontam que, até 2030, mais de um terço, 35% da força de trabalho do governo federal poderá seguir para a inatividade. Em números absolutos, serão 177.115 funcionários aptos a deixar o serviço público. Os dados geram ainda mais preocupação. A maior parte deles poderá sair até 2025, ou seja, 22%, ou 110.481 poderão se aposentar bem mais cedo. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Essa questão aí, viu? Olha só, Luciano, essa questão aí, lógico que a gente espera, e era até esperar, aguardada essa reação dos servidores públicos, principalmente os federais, que tem um poder de pressão muito grande sobre as casas legislativas, sobre o Congresso Nacional. E aí, paralisação, eu concordo, é um problema que o governo vai ter que enfrentar. Hoje, ele na realidade já enfrenta, tá aí a Previdência Social, ele tem que convocar pelo menos 8 mil entre servidores civis aposentados e militares já inativos, que estão aí para ajudar na retomada das atividades da Previdência Social. E isso poderá se estender por outros setores da máquina pública federal. Agora, para além disso, a gente tem que ver o seguinte, tem o período de eleição. Então essa reforma, né, administrativa que mexe com o tamanho do Estado, que mexe com a estrutura da máquina pública, não deverá ser votada esse ano. Dificilmente terá ambiente para isso. Só para você ter ideia, Luciano, Beto, a partir desta semana, sessões das comissões técnicas exatamente, que precisam avaliar e debater todas essas propostas oriundas do Poder Executivo e também dos outros projetos de lei que estão em tramitação. E as convenções, elas estão, aliás, as sessões, é bom que se diga, elas ainda estão acontecendo de forma virtual. São sessões que não são presenciais. Debates como esse nas comissões técnicas da Casa para um tema tão impactante como é a reforma administrativa, eles precisam, Luciano, ter um mínimo de atuação presencial dos parlamentares. Para encerrar, Beto Almeida, esta semana... Acabou o tempo. Para esta semana, nós só temos, por exemplo, uma sessão na quarta-feira, porque os deputados estão voltados a irem para os seus redutos eleitorais, fortalecer as candidaturas dos seus aliados. Então, praticamente, sessão quase esvaziada no Congresso. A verdade é essa. São 7 horas e 44 minutos. Nós falamos na abertura do Jornal Alerta Geral, nesta terça-feira, sobre uma pesquisa do IBOPE que aponta que 72% dos brasileiros se opõem à volta das aulas presenciais. Defendem que as aulas com a presença física dos alunos das escolas devem ser retomadas somente após a chegada de uma vacina contra a Covid-19. E a mesma pesquisa, jornalista Beto Almeida, aponta que para 83% dos brasileiros,
todos têm o dever de usar máscaras para conter o coronavírus. Só o que nós vimos neste final de semana do feriadão, Beto Almeida, foi uma expressão que se resume em 2 palavras: liberou geral. Liberou geral. Eu acho que, por exemplo, vamos pegar só o exemplo aqui do estado do Ceará. A impressão que deu é que o cearense decretou por conta própria o fim da pandemia. Os brasileiros. Os brasileiros. Mas eu tô falando aqui, no caso seguinte, é como se dissesse o seguinte: acabou a pandemia, não tem vacina ainda, mas simplesmente parece que foi todo mundo comemorar nesse feriado uma suposta vacina que teve aí o efeito do sol, do feriado, para acabar com qualquer efeito dela. Agora tem um detalhe, É viu, Luzenor? apenas, Beto, uma sinalização de como será o nosso Réveillon de 2020. Luzenor, eu já tenho dúvidas, eu vou ser muito sincero, olha, eu acho que o grande teste do setor de turismo, ele passou agora por esse feriado do 7 de setembro. Se daqui a 15 dias, nós vamos, se Deus quiser, estar aqui conversando, e nós não tivermos nenhuma alta no número de casos aqui no estado do Ceará, o turismo sai ganhando, porque está liberado geral. Que Agora, saia ganhando também a população. pois é, e a Que população. esse coronavírus vai Mas embora. do contrário, o que nós vimos nesse final de semana em todo o litoral do Ceará, em todo o litoral brasileiro, é um grande teste para o setor, que é o setor, Luciano, eu digo essa passagem, que sofreu muito os Você fala efeitos assim, dessa Você pandemia. está falando muito do ponto de vista econômico e me vem a preocupação mais do ponto de vista da saúde e da convivência social, porque o que nós presenciamos, vimos, acompanhamos pelas imagens que nos chegaram nas redes sociais, as pessoas sem qualquer preocupação com o uso da máscara e principalmente com o distanciamento entre uma e outra, ou seja, aglomerações que facilitam a propagação do vírus. Beto Almeida, a semana apenas está começando. A você, uma boa terça-feira, tem muito mais informações aqui. Um bom dia a todos, até amanhã.